classificação do Vasco da Gama foi espetacular. Eu diria que foi histórica. O torcedor vascaíno, ele tem que estar muito orgulhoso nesse momento. Aliás, diga-se de passagem, se tem uma torcida no futebol brasileiro que merece ser feliz, essa torcida é a do Vasco. Porque, olha, são mais de 20 anos sofrendo rebaixamentos, perda de títulos, situação complicada. O futebol do clube é vendido para uma SAF que foi ruim, e agora o Vasco tenta achar um novo caminho. E quando assume o Pedrinho, um novo caminho se abre, né? Pedrinho, que estava brilhando como comentarista na televisão, na minha opinião, era o melhor comentarista de televisão, falando de esporte, de futebol, era o Pedrinho. E aí, de repente, ele tem a ideia de, eu quero ser presidente do Vasco. Então, é uma missão do Pedrinho ser presidente do Vasco. E ele está conseguindo coisas incríveis, apesar de um cenário de enorme dificuldade. Porque todos sabem, né, o problema que deu lá com a 777, foi parar na justiça, o Vasco ficou sem os aportes da empresa, teve que se virar, ainda não tem uma nova SAF, terá, mas enquanto isso, vai se virando do jeito que dá. Aí, procura um técnico no mercado e acha um técnico caseiro extraordinário. O trabalho desse Rafael Paiva, ele precisa ser elogiado aqui. Porque é o seguinte, minha gente, esse cara, ele pegou praticamente o mesmo time que tinha o Ramon Dias, que não foi bem esse ano no Vasco, e o Álvaro Pacheco, que ficou poucos jogos. E vocês viram o que aconteceu, né? Não foi legal. Aí assume o Rafael Paiva, interinamente. Vai esquentar lugar, porque o Vasco está procurando um técnico no mercado. Aí a primeira atitude dele interessante foi trazer alguns jogadores da base que ele conhecia. Aí trouxe o Estrela, que acabou se machucando, Leandrinho, começou a dar mais espaço para alguns jogadores mais jovens, foi dando ajustes finos na equipe com os jogadores que ele confiava. E aí ele pegou um time que era praticamente o mesmo dos antecessores e começou a arrumar esse time. Galera, o Vasco está longe da zona de rebaixamento há algum tempo já no Campeonato Brasileiro. O Vasco não perdeu o jogo hoje, né? Perdeu por 2-1, mas se classificou nos pênaltis. Mas na súmula vai estar lá, Atlético Paranaense 2, Vasco 1. O Vasco não perdia há 8 jogos. 8 jogos. Entre Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro, e se distanciou da zona de rebaixamento. O Vasco hoje já almeja, e com razão, se aproximar ali do grupo que pode pegar uma vaga na Libertadores da América. E não é impossível. Então, tudo isso, mérito do trabalho desse cara, Rafael Paiva, tem que ser falado. E mérito do Pedrinho, que o escolheu, que teve a sensibilidade de colocá-lo e perceber que estava dando certo e mantê-lo. Porque nesse meio tempo, teve uma derrota aqui, outra derrota ali, uma sequência. Me lembro de uma sequência que o Vasco perdeu para o Atlético Mineiro em Belo Horizonte e perdeu para o Grêmio jogando lá em Chapecó. Resultados normais, mas que sempre gera uma desconfiança aí e tal, será que o Vasco precisa mudar de treinador? E o Pedrinho se manteve firme, e o trabalho deste rapaz é impressionante. Galera, o Felipe Coutinho, ele jogou,
pouco, mas jogou. Mas o Felipe Coutinho não fez diferença nenhuma até agora no Vasco. O Souza é um cara que é reserva do Vasco. O Alex Teixeira tá ali, tá no elenco. Ele está fazendo um trabalho com caras que já estavam lá. E o Vasco tem 3 pilares dentro de campo e que hoje se destacaram muito. Começa pelo gol. Esse Léo Jardim é um goleiraço, hein, cara? Ele foi fundamental hoje na classificação vascaína. Fez defesas incríveis, segurou a pressão. Lucas Piton, no momento que nós estamos aí numa crise danada na seleção brasileira, não temos jogador para lateral e tal, esse rapaz está jogando muita bola há algum tempo. Vocês já perceberam a qualidade de cruzamento do Lucas Piton? Ele faz passes, ele dá assistências na hora que ele cruza. E ele cruza a bola na área para um jogador muito especial. Esse Verratti, ele é muito brabo, hein, cara? Ele é brabo. Porque ele não é tecnicamente espetacular, não. Teve um momento do jogo hoje que ele veio para a ponta direita e ele pegou a bola e ele teve que conduzir, ele acabou se enrolando e saiu com a bola. Mas ele dentro da área, ele é mortal. O Verratti é mortal. E na bola aérea, ele é um especialista. Se a bola sobrar para ele na área, a chance dele fazer gol é imensa. É um jogador decisivo. O Verratti, ele é um jogador que tem a capacidade de carregar o time, de levar o time, com a liderança que ele tem e com a presença dele em campo nos momentos decisivos. Então o time do Vasco sabe que tem um goleiraço que há algum tempo vem salvando o Vasco e tem um cara lá na frente que é brabo, porra. O Verratti é soda. A classificação do Vasco hoje é heróica. Porque, meus amigos, o Furacão, ele virou um freguesão do Vasco ainda. Porque nos 2 últimos jogos em São Januário, o Atlético fez 1-0 e levou a virada 2-1. Um pelo Brasileiro e um pela Copa do Brasil. Hoje, o Atlético fez 2-0. Era o placar que ele precisava para se classificar. Aí, Ryan, talentoso, jovem atacante do Vasco, uma das apostas do Rafael Paiva, foi juvenil. Foi irresponsável. Ele entra de uma maneira forte e ainda dá um tapa no jogador do Atlético Paranaense. Obviamente que ele seria expulso. Jogo na casa do adversário, uma pressão danada, e ele dá esse mole. Então o Ryan, ele tem que agradecer a Deus e agradecer a Verratti, a Léo Jardim, a Lucas Piton, porque o Vasco está classificado. E a lambança que ele fez vai ficar escondida. Foi deletada. Mas o Vasco, no primeiro tempo, ficou com um jogador a menos. Estava 2-0 Atlético Paranaense. Aí o que acontece? Lucas Piton cruza na área, Verratti. 2-1. O Vasco volta para o jogo. E a partir daí, o Vasco, numa superação impressionante, marca, aplicado, segura o Atlético, que veio numa pressão
veio o furacão, e Léo Jardim segurando tudo, e chances perdidas, e o Vasco se desdobrando com 10 jogadores em campo, e aí o Rafael Paiva, no intervalo, o que ele faz? Vou tirar o Payet. Por quê? Pô, ele tem o Payet, mas o Vasco está com 10 jogadores. O Payet com a bola no pé, ok. Mas o Payet para correr, para marcar, para fechar a linha defensiva, não é dele. O que ele faz? Ele tira o Payet. E reforça a marcação. Mostrando claramente o seguinte, olha, estamos ferrados, um jogador a menos, perdendo o jogo, vamos segurar aqui, vamos tentar levar para o empate. Se der, o Verratti vai lá e crava um e a gente se classifica. Levou para os pênaltis. E aí, nos pênaltis, o Vasco foi lá, foi mais eficiente. Léo Jardim fez a defesa. Verratti fechou. O Vasco, né, dá uma alegria enorme para a sua imensa torcida que, como diz o hino, está bem feliz. Depois de tanto tempo, com decepções, com sofrimento, o torcedor vascaíno tem uma esperança de que dias melhores virão. Não é o melhor time, não é o favorito, mas é um time que tem camisa, que tem confiança, que tem um treinador que mostra a cada jogo que é muito bom e que tem peças decisivas dentro de campo, que foram as que eu citei aqui. Então o Vasco entra no páreo. O Vasco está aí e vamos aguardar o final da temporada. Mas a galera vascaína tem todo motivo para ficar orgulhosa do que viu essa noite em Curitiba. E outra coisa, hein? Vou falar para vocês aqui. Domingo, Flamengo e Vasco, Maracanã, 6:30 da noite. Campeonato Brasileiro. Então é isso aí, rapaziada. Domingo tem Vasco e Flamengo pelo Campeonato Brasileiro. O Vasco agora precisa mudar a chave, né? Para o Campeonato Brasileiro. O Vasco que vem muito bem na competição também. Vem ali somando 34 pontos. O Vasco que está a 7 pontos do G6 e precisa ir vencer esse clássico no Maracanã diante do Flamengo. Aproveitar aí a baixa do rival, né? Que está com vários jogadores lesionados. Então o Vasco tem muita possibilidade de vencer essa partida e se aproximar mais ainda do G6 da competição e ficar muito próximo ali de conquistar uma vaga para a Libertadores da próxima temporada. O Vasco está muito bem encaminhado, tanto na Copa do Brasil, vai para essa semifinal muito preparado. Eu acredito muito que o Vasco consiga se classificar para essa final e dá para buscar aí esse título. E quero sua opinião aí nos comentários. Se inscreva no canal se ainda não é inscrito, deixa seu like e ative as notificações aí também para estar sempre recebendo os nossos vídeos.